Paz e graça para você ligado na Rede Internacional de Televisão. Está na hora, estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de cada noite da semana. Bem, nós sabemos que o mundo vai terminar com o juízo final. Até aqueles que não são cristãos conhecem essa doutrina, né? O fato de que cada ser vivo, principalmente seres humanos, né, hão de comparecer diante de Deus e prestar contas daquilo que fizeram ou deixaram de fazer nessa vida. O juízo final é conhecido de várias maneiras diferentes, sobretudo entre os evangélicos. O juízo final, grande julgamento, dia do Senhor, julgamento do grande trono branco, tribunal de Cristo. Aí a coisa se diverge um pouquinho. Para alguns grupos evangélicos, o tribunal de Cristo se refere a um julgamento diferente. Um julgamento onde não serão levados em conta os pecados das pessoas. Então, o que é que vai ser julgado? Eu não sei. Você talvez possa me ajudar a encontrar a resposta, porque é exatamente sobre o tribunal de Cristo que nós vamos conversar hoje. Lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no 5º capítulo, se não me engano no versículo número 9, ele diz que importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Esse tribunal, seja o que for, vai tratar exatamente de quê? E você, diante dele, vai receber qual veredito? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que começamos mais uma edição do programa Vejam Só. A edição de hoje é a edição do Vejam Só especial e que vai ao ar todas as sextas-feiras pela Rede Internacional de Televisão para todo o Brasil, não apenas para o nosso país, mas para as 3 Américas e também para a Europa e boa parte da Ásia. A cada telespectador sintonizado na RIT, as nossas boas-vindas. Para tratar desse assunto, o Tribunal de Cristo e o seu conteúdo, né? Nós trouxemos 2 teólogos. O primeiro deles é o pastor Marcos Samuel Pereira dos Santos, da Igreja Batista Redenção. Como vai, pastor? Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Do outro lado, o pastor Rogério Carvalho, que é ministro da Igreja Metodista do Brasil e professor na GRADE, Academia Teológica da Graça de Deus, além de outras escolas. Como é que vai? Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo. Pastor Marcos Samuel, obrigado por ter voltado. Obrigado. A Igreja Batista Redenção fica fora de São Paulo, né? Fica. Nós temos a sede aqui na Parada Inglesa, na Talíbia Leonel, 3780. Temos um núcleo em Atibaia e temos um em Bragança Paulista, onde eu sou pastor. Lá no interior? Lá no interior, Bragança Paulista. Como é que vai o Bragantino? O Bragantino tá bem, tá voltando para a primeira divisão. Que beleza. E o endereço lá em Bragança qual é? Avenida José Gomes da Rocha Leal, número 1084, no centro de Bragança Paulista. E a Igreja Batista Redenção é da Convenção das Igrejas Da Convenção, Batistas? isso mesmo. Muito obrigado por ter vindo, pastor. Pastor Rogério Carvalho é já conhecido do programa, porque ele dá aula há vários anos na Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, né? Pastor Rogério, o senhor é da Igreja Metodista do Brasil? Isso. Está de licença esse ano? Esse ano eu estou de licença. O senhor pastoreou a Aricanduva, perto de Vila Matilde. Muito bem. Na grade, o senhor dá aula de quê? Eu dei um módulo agora justamente de epístolas paulinas e gerais. E o senhor também é professor na Faculdade Teológica Metodista Livre? Isso também. Qual disciplina? Antropologia e filosofia. Muito bom. Sua esposa também é uma excelente professora, né? Também. Faz um tempo que não leciona, mas... Ah, é? Ela está de licença? Não, ela se dedica exclusivamente ao trabalho de psicóloga, né? Ela é psicóloga e aí parou de lecionar. Tá, muito bem. Fica aqui o convite, tanto para ela voltar a dar aula na grade, quanto a nos ajudar aqui no Vejam Só, que a gente vive precisando de psicólogas e ela é uma excelente profissional. Ok. Bom, vamos à matéria. A repórter Carla Viana preparou uma reportagem que apresenta o tema de hoje. Vejam só. O apóstolo Paulo, depois de convertido, realizou grandes obras que lhe garantiram a coroa da justiça. Esta lhe foi conferida principalmente pela retidão do seu ministério otorgado por Deus. No entanto, na segunda carta enviada à igreja de Corinto, o apóstolo se incluiu em um julgamento que haveria de acontecer em um grande tribunal.
porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A quem mais o apóstolo Paulo se refere em seu texto? Todos os mencionados seriam todos os homens sem distinção? Ao que tudo indica, seriam os crentes da época, o próprio Paulo e os crentes que posteriormente fariam parte do corpo de Cristo. Assim, o julgamento para toda a humanidade não cabe neste contexto. No julgamento geral, muito provavelmente, figuras carimbadas estarão presentes. Judas, o traidor, Barrabás, exemplo de uma vida sem Deus, Hitler, que dispensa comentários, e outros que serão julgados e punidos imediatamente. Já no julgamento dos salvos, Cristo se assentará para julgar as obras dos membros do seu corpo, quer sejam boas ou más. Estes serão provados pelo fogo e receberão galardões se forem merecedores, como em uma cerimônia solene de entrega de recompensas. Mas o Vejam Só desta noite debate se neste tribunal os pecados também serão trazidos à tona. Tá aí, né? Como boa reformada, a dona Carla deixou-se levar pela ideia, né, do Tribunal de Cristo, ligado apenas ao julgamento dos crentes. Vamos discutir isso. É só para salvo o Tribunal de Cristo? Mas se o cara está salvo, ele vai ser julgado por o quê? Qual é o conteúdo desse julgamento? Em segundo lugar, qual a distinção, se é que existe, para o juízo final? E uma vez que o juiz é o mesmo, né? Enfim, o que é que o Tribunal de Cristo, sobretudo aquele mencionado pelo apóstolo Paulo em Coríntios, né, 2 Coríntios 5:9, quer dizer? Você participa hoje exclusivamente pelo site, é o Vejam Só Especial, né? Então você participa pelo site, vejamsó.com.br. Né? Vote na enquete que você pode ganhar prêmios muito especiais, daqui a pouquinho eu os apresentarei para você. Antes, vamos conhecer a opinião, pelo menos a opinião inicial, né, dos nossos dois teólogos convidados e depois iniciaremos o debate. Pastor Marcos Samuel Pereira dos Santos, ele é da Igreja Batista Redenção, até onde eu sei é uma igreja de linha mais conservadora, ortodoxa. Né? E como é que o senhor responde a essa pergunta? O Tribunal de Cristo, lá de 2 Coríntios 5:10, eu falei 5:9 não, mas é 5:10, ele vai tratar de pecados ou não? O Tribunal de Cristo, que Paulo menciona lá, respondendo até um pouco da chamada, nosso entendimento, à luz da Escritura, é que é só para os crentes e não é um tribunal de aspecto forense. Não será um tribunal onde os pecados serão acusados dos crentes. Os pecados vão ser levados em consideração, mas é um tribunal diferente, é um tribunal de receber galardões. Cristo vai recompensar os seus a partir da sua vida, daquilo que eles fizeram aqui, mas não é um tribunal onde eles vão ser condenados pelos seus pecados. Por quê? Porque a Bíblia diz que não há condenação para os que estão em Cristo. Romanos 8, capítulo 1. E se os crentes, é comum as pessoas terem a ideia de que quando chegarem nesse tribunal vai ser posto um filminho e as pessoas vão assistir aos pecados que fizeram nessa vida e tudo mais. Não, isso não vai acontecer, não é assim que nós entendemos. Certo, tá ok. Muito bem, deixa eu adotar aqui as perguntas, uma pergunta que me ocorreu, depois eu faço. Ok. Né? Pastor Rogério Carvalho, o senhor, como professor de teologia, acabou de ministrar o curso sobre epístolas paulinas, etc. E, segundo a produção, tem um pensamento mais, um pouco divergente em relação a isso. Bom, como qualquer assunto que ligado ao fim dos tempos, as opiniões se multiplicam, né? Eu sempre digo aqui no programa, em escatologia, se você tiver 10 teólogos, você tem no mínimo 11 opiniões. Qual é a sua opinião sobre o Tribunal de Cristo? Ele vai tratar de pecados? Minha opinião é muito parecida com a do pastor Marcos. As epístolas paulinas, em geral, tratam de uma forma muito semelhante esse tribunal para os crentes. Porque especificamente nesse texto, se nós olharmos o contexto da segunda epístola aos Coríntios, Paulo está fazendo uma certa defesa do seu ministério, fazendo uma defesa do seu trabalho ministerial, dele como cristão, inclusive. E dentro desse contexto é que ele diz, olha, as minhas obras
né, serão de alguma forma julgadas. Existe um critério para julgar as obras de um cristão. E é nisso então que ele encaixa esse versículo. Então eu concordo, eu acho que existe também um critério por conta das obras dos cristãos. Só que há um problema, isso é a opinião de Paulo. E a opinião de Paulo não é igual em todos os lugares da Bíblia, ou seja, a gente não pode olhar Paulo como onisciente. A opinião de Paulo não está, por exemplo, da mesma forma no livro de Apocalipse. A opinião de Paulo, por exemplo, não está da mesma forma nos evangelhos. Por quê? Porque nós temos, na verdade, camadas de tradições diferentes a respeito do que significa a escatologia pessoal, que é o nome que nós damos a esse assunto, né? Ou seja, o que vai acontecer conosco depois da morte. Ah, muito bem. Os dois foram bem professorais, agora a gente vai ter que descascar isso, né, e trocar em miúdos. E você me ajuda pelo site vejamsó.com.br. A enquete de hoje é a seguinte, para você participar. O Tribunal de Cristo, usando como referência bíblica, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Esse Tribunal de Cristo tratará de pecados ou não? 3 respostas. Sim, não e não sei, que é a minha, né? Como sempre, tá bom? Vote na enquete e você pode ganhar prêmios. No próximo bloco eu os apresentarei a você. A Marilda de Arapoti, no Paraná, ela diz assim: não, eu creio que seja para a coroação dos galardões. E aí ela cita: e se alguém sobre esse fundamento, que é Jesus Cristo, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia, né, dia ou Tribunal de Cristo, a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 12 a 14. Segundo essa passagem bíblica, eu creio que seja para avaliar as obras de cada um dos seus santos. Isso que a Marilda acabou de dizer, pastor Marcos, por que não se aplica ao ímpio também? Por que não se aplica ao ímpio? Porque Paulo está fazendo menção de alguém que está edificando no fundamento que ele lançou, que é Cristo Jesus, e o ímpio não está edificando, o ímpio está fora desse fundamento, então não se enquadra aqui. Aliás, nesse texto mesmo, Paulo vai dizer que se a obra de alguém for queimada, todavia ele vai ser salvo. Então está falando de salvos, não de ímpios. Perfeitamente. Agora, nesse texto, o apóstolo Paulo usa a expressão o dia, né? Cadê? Formar o edifício, o dia a declarará. E essa expressão a respeito do dia do Senhor e tal, sempre foi identificada nos profetas como o dia do juízo final, não é? Sim, é identificada como o dia do juízo final. Algumas vezes o dia do Senhor se refere a um período, a um dia específico, no Antigo Testamento lhe dava, às vezes como um período de 7 anos finais. Mas aqui Paulo está fazendo menção a um evento onde ele vai avaliar tudo que foi construído a partir do alicerce que ele lançou, Cristo Jesus. Então tá, então agora só para a gente poder destacar. O juízo final é aquele evento que antecede o estado eterno, né? Quer dizer, exatamente. O julgamento do grande trono branco, de Apocalipse 21 e tal. Os perdidos serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta nessa hora, e os salvos entram na Nova Jerusalém. É isso. Esse é o juízo final. Sim, o juízo final é o trono branco. E o Tribunal de Cristo? Onde é e quando é? O Tribunal de Cristo, nós entendemos que isso acontece logo depois do arrebatamento da igreja com os crentes, isso acontece no céu. Então, só os salvos participam desse juízo. Então, não outra coisa. É uma outra coisa, é um outra evento ocasião, separado. outro lugar, tudo. O Tribunal de Cristo é um tribunal que antecede até o milênio. Quando Cristo volta com a igreja, os santos já foram julgados. Já foram julgados. Tá, daqui a pouco eu aperto o senhor um pouquinho. Pastor Rogério, o senhor também concorda que o Tribunal de Cristo seja no céu, após o arrebatamento, etc? Não, eu acho que isso é uma posição dispensacionalista. Quer dizer, não necessariamente dos dispensacionalistas, eu diria que o dispensacionalismo é que propaga melhor essa posição. O fato de Paulo não dizer que não é para não crentes, que o tribunal não é para não crentes, não significa que não seja. Pode ser também.
Aliás, Paulo ele não define claramente se é para crente, se é para não crente, se é para toda a humanidade. Se ele não define, a gente também não pode presumir, né, de que é só para crentes ou que é só para não crentes. Eu penso que o tribunal é um só. É um tribunal, final. O juízo final, para todos. Se vão receber galardão ou se vão receber juízo, isso é uma definição que será feita naquele momento. Por isso o julgamento. Por isso o julgamento, exatamente. Então, agora, é importante destacar outra coisa. Os textos, especialmente os textos de Paulo ou do livro de Apocalipse, recebem influências da mentalidade da época. Temos que lembrar aqui que o cristianismo paulino ou até mesmo o joanino receberam influências do helenismo do mundo grego, da tradição judaica tardia, que de onde vem, por exemplo, a ideia de ressurreição. Né? Ressurreição não é uma doutrina pensada dentro do cristianismo, é pensada no judaísmo tardio, que aliás nem é do judaísmo. Na verdade, a primeira vez surge na história, na cultura, a ideia de ressurreição surge no zoroastrismo, desculpa, que é uma influência iraniana, né? Da Pérsia. Né? Então, todas essas tradições têm que ser levadas em conta quando nós lemos os textos. Então, quando o texto não cita alguma coisa, não necessariamente não está lá aquilo na tradição da época. O senhor é, teologicamente falando, amilenista? Sou amilenista. Se fosse colocar na forma de um rótulo, seria amilenista. Porque essa escatologia é um problema. Exato. Quer dizer, um problema não, para mim é uma solução, porque eu tenho temas à vontade para toda a eternidade, né? E sempre com muita discussão. Eu estava conversando, inclusive, com o pastor Marcos, que eu já vi esse programa acho que 7 vezes. Ah, foi mais. Ou mais. Pelo menos essa já é a 4ª vez que eu venho falar de escatologia. É a temática mais recorrente e, por incrível que pareça, a que mais desperta curiosidade e interesse entre os telespectadores, né? Enfim, vamos ver, né? Você vai anotando aí a opinião dos convidados, as opiniões dos telespectadores e ao final do programa você vai ter um farto material para tirar a sua própria conclusão a respeito do seu assunto. Ou confirmando o que você já pensava, ou modificando a sua opinião, né? Isso acontece comigo bastante. Osmar, de Joinville, Santa Catarina, diz assim: depois do arrebatamento da igreja, acontecerá no céu o tribunal de Cristo, onde o mestre irá galardoar os seus servos, mediante o trabalho de cada um na sua obra aqui na terra. Tudo aquilo que fazemos para Deus aqui na terra, o justo juiz irá recompensar-nos com cargos e confiança no reino milenial. Dependendo da capacidade de cada um, no reino milenial iremos governar as cidades, estados e países do mundo. Iremos ser vereadores, prefeitos, governadores e presidentes das nações. Lucas 19, 17 a 19. No milênio será implantado o reino de Deus na terra. Veja como será. Aí ele menciona várias passagens, Isaías 11 e também o capítulo 65 de Isaías, Miqueias 4. Arrebatamento, tribunal de Cristo, vinda de Jesus em glória, derrota do anticristo e do falso profeta, reino milenial, ó glória! Né? O Osmar faz aqui um esboço da doutrina, segundo entendem os dispensacionalistas, né? Que o pastor Marcos já vai comentar e o pastor Rogério criticar daqui a pouquinho. Bem, já que o assunto envolve de novo escatologia, né? O Osmar mandou aqui um esquema, um esboço da sequência dos eventos, né? Ligados ao tribunal de Cristo, ao arrebatamento da igreja, à grande tribulação, a volta de Cristo, o reino milenial e tal. E eu queria saber, então, primeiro do pastor Marcos Samuel, da Igreja Batista Redenção, que veio lá de longe para participar do programa, né? Quantas horas há de viagem, pastor? 1 hora. 1 hora eu demorei mais aqui dentro de São Paulo do que na estrada. Mas isso, né? Normal. Isso é claro, normal. E cada vez pior. Quero ver no ano da Copa. Misericórdia. Aliás, eu não quero ver. O senhor concorda com o que o Osmar colocou aqui? Ele disse assim, principalmente essa questão. Dependendo da capacidade de cada um, avaliada, né, no Tribunal de Cristo, no reino milenial iremos governar as cidades, estados e países do mundo. Iremos ser vereadores, prefeitos, governadores e presidentes das nações, conforme Lucas 19, 17 a 19. Né? Porque no milênio, diz ele, né, Osmar, será implantado o reino de Deus na terra. E aí?
A Bíblia realmente fala que os crentes iriam governar com ele. Não sei se vai ser nessa divisão, aí, presidente, governador, mas que os crentes, sim, aqueles que o Senhor julgar capazes, vão ocupar funções primordiais aí no reestruturar desse mundo durante o reino milenar. Isso tranquilamente a Bíblia aponta. Então, tem gente que vai ser governador sem eleição? Sem eleição, a critério do Senhor. No milênio não tem democracia, não? Não. É ditadura? Não, é teocracia. Ué, mas se é ele que manda, por que precisa de presidentes? É que ele está nos dando o privilégio de fazer isso. E vai ter país para tanto crente governar? Vai ter, certamente não vão ser todos, vão ser alguns, mas vai ter oportunidade. Os outros, os que não forem capazes, vão ter os seus ministérios conforme Deus determinar através de Cristo. Tá bom. Deixa eu ouvir a opinião do pastor Rogério e a gente vai explorando isso. Pastor Rogério, o senhor acha que entende diferente isso, né? Com certeza. Osmar, não inventa. Não é ele que inventou isso. Não, mas a escatologia é um lugar muito legal para se inventar um monte de coisa, e países, e governos, e etc. E outra coisa, Osmar, isso aqui é uma parábola. Parábola não se faz isso. Quer dizer, está se interpretando uma parábola de forma literal. Parábola é uma ilustração apenas, né? Agora, a parábola das minas e tal. Isso, exatamente. Eu quero ler um texto aqui, que está na Epístola aos Hebreus, que difere, inclusive, da tradição paulina, né? Paulo está dizendo lá a respeito de um tribunal que ele diz que ele vai comparecer também. Uhum. Agora, Hebreus diz assim, capítulo 9 de Hebreus, a partir do versículo 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Ou seja, me parece muito simples, né? É um tribunal, juízo, ponto final. Esse negócio depois vai governar, se israelita vai ser salvo na tribulação, se a igreja vai passar ou não pela tribulação. Eu acho que são muitas invenções que, na verdade, a gente não encontra no texto bíblico. Outra coisa que acho que é um problema hermenêutico, ou seja, um problema de interpretação do texto bíblico. A gente mistura as coisas. A gente associa textos com outros textos que, na verdade, não estão dizendo a mesma coisa. A gente junta os textos de uma maçaroca só e interpreta como se fosse o mesmo sentido, o mesmo significado. Eu sou contra esse tipo de Mas visão. Não é uma das regras hermenêuticas fazer a Bíblia se explicar a si mesma? Se for dentro do seu próprio contexto, né? Porque temos que lembrar que a Bíblia não é um livro. São 66. É um conjunto de 66 livros. E que deve ser respeitado os seus contextos, né? Os pensamentos, as ideias não são iguais. Por exemplo, mandamentos são dados a Israel, não são mandamentos à igreja. Porque senão eu teria que aplicar aos dias de hoje. Então, se nós não respeitarmos os sentidos e as camadas do texto, conforme qualquer leitura racional ou razoável faça, a gente atropela. Então, antes de ouvir o pastor Marcos, só uma pergunta bem objetiva para o senhor. Se o Tribunal de Cristo não vai premiar com galardões, assim, com cargos no reino milenial, como o senhor entende esses galardões que a Bíblia menciona? Então, mas não fala especificamente como é que são esses galardões. Não dá clareza a respeito disso. Então, para o senhor é um mistério. É um mistério, nós não sabemos. Para mim também. Aliás, o grande mistério, vou perguntar para o pastor Marcos. Pastor Marcos, essa ideia dos galardões pode ser interpretada dessa forma? O senhor concorda com ela ou o senhor tem outra ideia dos galardões? E, em segundo lugar, o fato de Jesus premiar com galardões não vai, de uma certa forma, gerar competição, frustração, coisas inadmissíveis no céu? Tá, separando então as perguntas, em relação à primeira, nós não sabemos, a Bíblia não fala o que é o galardão. Nós podemos, com a nossa liberdade, mas sempre dizendo para as pessoas que é uma opinião nossa, o que é esse galardão. O fato de governar, penso um pouco diferente do pastor Rogério, até entendo que não é uma parábola. Nós vemos lá em Apocalipse, ele falando, em Apocalipse 2, no versículo 27, falando, olha, e ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações. E aí ele vai trabalhar sobre essa ideia de uma recompensa nesse sentido. Não, mas o que o pastor Rogério falou de parábola é o texto de Lucas que o
Que o Osmar... que o Osmar havia mencionado. Lá em Lucas 19, eu acho que é a parábola das minas, se não me engano. Sim. A ideia lá que o Osmar menciona de os galardões serem dessa forma, presidente, governador, a Bíblia não fala o que é um galardão. É uma recompensa que nós vamos receber. Mas Apocalipse fala de governo. Apocalipse fala de governo. É isso que eu queria pontuar em relação a isso aí. Nós, aqueles que Cristo entender dessa forma, vão sim governar durante o reino que ele estiver aqui. A sua segunda pergunta? Era o que seriam os galardões, mas o senhor já respondeu antes, né? Ok. Que não dá para saber. Não dá para saber. A Bíblia não fala. O senhor concorda com... A Bíblia não fala. Eu, particularmente, a segunda pergunta, além de ser os galardões, você perguntou se não vai ter uma certa soberba. Olha, eu estou com um galardão, ganhei mais. Não, se nós entendermos que tudo aquilo que Deus nos recompensar naquele dia, quando Cristo nos entregar, seja o que for, isso vai ser depositado aos pés dele novamente. Então, nós não vamos sentir nenhum tipo de orgulho e nem inveja de quem tem mais ou quem tem menos. Certamente, eu imagino, ou tenho convicção que Paulo vai receber muito mais do que eu e tantos outros irmãos aí que batalharam pela fé vão receber mais. Mas, de alguma forma, isso vai ser devolvido aos pés do Cordeiro. Então, ninguém vai se usurpar isso, se orgulhar achando que é melhor que o outro. Agora, pastor, o pastor Rogério, ele fez uma colocação que eu queria explorar um pouquinho melhor pela ótica do dispensacionalista que o senhor está defendendo. Por que ter dois tribunais? O texto de Hebreus, por exemplo, fala que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso segue-se o juízo. Então não é um juízo só, são dois? Não, quando o Hebreus fala ali, ele está falando sobre a ideia de quando alguém morre, ele vai aguardar o juízo. Esse juízo vem. Então, mas o crente tem dois. Não, o crente não. O juízo que ele está falando, nós temos duas separações. O incrédulo vai ser julgado no trono branco. Lá nós vemos em Apocalipse, lá no final, Apocalipse 19. Vi grandes, pequenos foram colocados diante de um grande trono, livros foram abertos, suas obras foram julgadas, não estando no livro da vida, foi jogado no lago de fogo e enxofre. Então, nesse julgamento o crente não vai? Não, esse julgamento o crente não está. Mas se são todos, grandes, pequenos, não, os crentes, ricos e pobres? Os crentes não passam por nenhum julgamento condenatório, porque não há condenação para eles. O tribunal de Cristo, ao que Paulo se refere, é um tribunal semelhante ao que acontecia nos Jogos Gregos, por exemplo. É um tribunal não forense, mas é quase um tribunal olímpico. É um tribunal que as pessoas desempenham, estão pensando aqui numa competição, estão desempenhando uma corrida. Ao final, o que acontece? Os três ganham, os três primeiros, né? Ouro, prata e bronze. Os outros vão chegar ali, completaram aquela corrida. E alguns não vão receber, mas alguns vão receber. Então, é um tribunal onde é dado recompensas e não punição. O tribunal do trono branco é um tribunal em que as pessoas são lançadas no lago de fogo e enxofre. Não há livramento nesse tribunal. Tá, mas só mais uma perguntinha sobre esse assunto, depois eu quero ouvir o pastor Rogério. Se só comparecem ímpios ao trono branco, ou seja, só os condenados, por que que o texto de Apocalipse 21 menciona os que não estão escritos no livro da vida? Nenhum deles estará. Exatamente. Isso acontece por quê? Para que as pessoas saibam que elas estão sendo jogadas no juízo, não é pelas suas obras. Quando nós lemos o texto fala assim, e vi grandes e pequenos, poderosos diante do trono. Isso. E foram abertos os livros. Isso. E aí foi relacionado às suas obras. E aí as obras, os pecados daquelas pessoas são apresentados a elas. Mas não é por isso que ela não vai para lá, que ela vai para o lago de fogo. É dito para ela, vê se o nome dele está no livro da vida. Porque mesmo que ele tivesse, vamos supor que tivesse algum crente lá, se tivesse cometido os pecados, se o livro estivesse no livro da vida o nome, o sacrifício de Cristo seria coberto. O fato é que elas são lançadas no lago de fogo para evidenciar para elas, vocês estão sendo lançados no lago de fogo, não é pelo que vocês fizeram, mas é porque Cristo e o sacrifício deles não anulou isso daí e o seu nome não foi no livro da vida. Pastor Rogério? Eu acho que a primeira coisa eu acho é tentar entrar na cabeça do juiz, né? O que ele está pensando? Se eu vou fazer um tribunal, dois, não, esse eu vou avisar que ele não. Eu concordo que haja critérios. Eu acho que a justiça de Deus, no mínimo, tem que ser superior à do homem. A justiça do homem tem critérios, inclusive a ideia de proporcionalidade, né? E é julgado cada pessoa de acordo com aquilo que faz. Agora, se nós pensarmos em termos de, volto a dizer, tradição que estão presentes nos escritos,
E mesmo dentro da história do cristianismo, o que prevalece é sempre a ideia de um tribunal só. Essa é a ideia de 2 tribunais, de um é galardão, o outro é para juízo, condenação, de que a palavrinha bema, no grego, significa entregar medalha, né, como se fosse, se comparando às Olimpíadas. Isso é uma tradição teológica que foi criada bem posteriormente. Se nós olharmos na tradição dos pais apostólicos, por exemplo, Tertuliano, Orígenes, até mesmo Agostinho, a noção é de um trono só, um julgamento apenas. Que é o juízo final. Que é o juízo final. Aí, pastor, como é que fica... Falando de memória, hein? Se eu errar, perdoa. João 5,24. Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Sim, não entra em juízo, mas não é juízo final. No sentido de... Não entra em juízo no sentido de você ser perdoado, de você receber não ser condenado. Vida, não ser condenado, exato. O que nós sabemos, inclusive, na tradição da teologia sistemática, né, da dogmática cristã, é que em Cristo todos nós estamos. Inclusive, essa é a teologia de Paulo. Né? Se nós estamos em Cristo, nós não temos condenação. Agora, não termos condenação não significa não nos apresentarmos diante de um tribunal. Certo. Até porque quem vai dizer se estamos salvos ou não vai ser o tribunal. Justo. A gente pode até ter a certeza de salvação, mas é Exato. O tribunal que tem que proferir isso. Por isso que eu falei, não dá para entrar na cabeça do juiz. É que no caso nós dispensacionalistas entendemos que o tribunal não vai dizer se eu sou salvo ou não. O fato de eu estar no tribunal de Cristo, eu já sou salvo. Por isso, separação. Por isso a separação. Aí passou. É um tribunal de recompensa e o outro é um tribunal de condenação. Então, forense. Já que a gente está nesse ponto, eu estou tentando resistir à tentação, mas não vou conseguir. Não tem a ver com o tema de hoje, mas tem porque também é uma questão escatológica. O que é o tribunal nas nações? O julgamento das nações é um terceiro julgamento? É um terceiro julgamento. Misericórdia, mas vocês dispensacionalistas gostam de... Não somos nós, a Bíblia trabalha dessa forma. O julgamento das nações? O julgamento das nações. O que é o julgamento das nações? Nós temos o tribunal de Cristo, a igreja arrebatada, há um tribunal no céu, e aí então a noiva é adornada finalmente a um casamento. Quando Cristo volta com a sua noiva a essa terra... Para reinar. Então ali nós vamos ter, quando ele voltar para cá, antes de instituir o seu milênio, o julgamento das nações. Mateus capítulo 25. E aí ele vai separar o quê? Aqueles que se converteram durante a tribulação, que são deles de um lado, ovelhas e cabritos. O julgamento de Mateus capítulo 25, onde ele lida com isso aí. Julgamento das nações, se é novamente separação entre salvos e perdidos. Porque as nações estão reunidas ali. Todas as nações se ajuntaram contra o povo de Israel e contra o Messias e contra os que salvaram na tribulação. As nações se reuniram sob o comando do anticristo. Certo. Por isso, todas as nações, sem distinção, vão ser julgadas. Eu tenho um pouco de dificuldade em entender exatamente o que é esse julgamento. Então, por exemplo, vamos supor, o Irã vai ser julgado? O que acontece nesse julgamento? A Líbia vai ser Esse julgamento é um julgamento onde decide quem vai entrar no milênio vivo, em carne e osso. Mas em termos pessoais ou em termos de nacionalidade? Não, em termos individuais. Está falando as nações, porque há pessoas de todas as nações reunidas ali. Mas aí... Ok? Os indivíduos estão sendo julgados, e há indivíduos de todo o povo, língua e nação ali. Tá. Mas e quem que não vai entrar no reino milenial? Quem não entra? Aqueles que não são de Cristo, que não se converteram, que receberam a marca da besta, que não têm a sua vida no... Eles vão para onde? Eles vão para o inferno. Mas isso não é só dali 1000 anos? Não. No trono branco é lago de fogo e enxofre, são lugares diferentes. No inferno, hoje, quem morre sem Cristo está no inferno sofrendo espiritualmente. A Bíblia fala que no final, deu o mar aos seus mortos, há uma ressurreição. Por quê? Porque quem é ímpio hoje e não se converteu, ele não pecou só espiritualmente, ele pecou com o corpo também. Então claro. Deus traz à existência o corpo, recebe o espírito e lança no lago de fogo corpo e alma. Peraí, professor. Desculpa, eu estou um pouco confuso. Voltando um pouquinho. Há uma ressurreição de ímpios no início do milênio? Não. Há uma ressurreição de ímpios no final do milênio.
A segunda é a ressurreição, Exatamente. a última. O ímpio morreu, foi para o inferno, espiritualmente está sofrendo. Deus, no trono branco, chama a existência dessa pessoa para dar o veredito final. Para lançá-la no lago de fogo e Exatamente. enxofre. A pessoa acha, normalmente as pessoas têm a ideia de que o inferno é o pior lugar para estar. Não, a Bíblia fala que o inferno é lançado nesse lugar. Esse inferno que o senhor está descrevendo é aquele para onde foi o rico da parábola do rico e do Lázaro. Tá. Agora, o julgamento das nações, então, é a separação entre os cabritos e as ovelhas para entrar no reino milenial. Exatamente. Então, só entram ovelhas no reino milenial? Só entram ovelhas. Então, quem é que o diabo vai seduzir no fim do milênio? Os que vão nascer desses daí, de carne e osso. Que belos crentes esses, hein? Não. Tem filhos eles são crentes. no reino governado por Jesus e os filhos se perdem? Infelizmente, eles continuam com a natureza pecaminosa. Pastor, precisa de muita fé para crer nisso. É a Bíblia. Acho que o pastor Rogério pensa diferente. Eu já li numa teologia sistemática de um dispensacionalista, dizendo sobre essa parte de que israelitas serão salvos na tribulação e que crentes se trairiam no milênio, etc. E na hora dele dar a fundamentação teológica, é porque ele está pedindo um princípio teológico, né? Na hora de dar a fundamentação teológica, ele apenas diz assim, nós temos que acreditar porque para Deus tudo é possível. Poxa, aí eu fiquei de boca aberta, porque eu estava lendo um livro pedindo um princípio teológico, se eu tenho que acreditar apenas nisso, né? Então, eu acho que acreditar é uma coisa, mas acreditar com fundamentação teológica é outra coisa. Apocalipse não compartilha das mesmas ideias de Paulo. Apocalipse é uma coisa e Paulo é outra. O problema é que quando eu quero encaixar as epístolas de Paulo, os profetas do Antigo Testamento, o Evangelho e o Apocalipse numa coisa só, aí a gente rebola, aí tem que começar a inventar coisa, né? Tem que começar a associar texto, inventar camadas que não existem, julgamentos que não vão acontecer, porque só está escrito em um lugar. Aí fica difícil. Agora, eu vou ter que chamar o intervalo. Pastor Rogério, durante várias falas do irmão hoje, o senhor fala de tradições ou de influências, e agora, com essa sua explanação, passa a ideia de que a Bíblia, então, não tem um discurso uniforme coerente. E não pode ser crida como inspirada por Deus. Não, é inspirada, mas não é uniforme. E eu não entendo por que... Como é que eu posso saber, então, o que vai acontecer? Pois é, eu não entendo por que alguma coisa, no caso o texto, inspirado, tem que ser totalmente uniforme e unívoco, se não é um livro só. A Bíblia é um conjunto de livros. Mas e o Espírito Santo? Sim, mas a gente aprende... Bom, então a gente tem que jogar a hermenêutica fora. A hermenêutica que a gente aprende, inclusive, no seminário, a gente tem que jogar fora. Eu interrompi o senhor, queria que o senhor explicasse, depois a gente... Como é que a gente pode falar para o crente na igreja, olha, creia na Bíblia, é a palavra de Deus, o Espírito Santo a inspirou e é aqui que a gente encontra a fundamentação para aquilo que a gente crê, para a nossa fé. Então, as dúvidas presentes, nós até estávamos falando sobre isso, os problemas dos temas escatológicos. As dúvidas presentes nos temas escatológicos não estão presentes só nos temas escatológicos, estão presentes em vários outros temas. Por quê? Porque não há uma unidade de pensamento. Não só nas tradições que são criadas depois, em termos doutrinários, na história da igreja, mas no próprio escrito bíblico. O próprio escrito bíblico respeita um contexto próprio. Quer dizer, Paulo partilha, e isso nós vemos nas epístolas, né? Paulo partilha de uma opinião muito interessante a respeito do que é escatologia pessoal, ou seja, como é que é o tribunal de Cristo. Mas não é igual ao que nós vemos, por exemplo, no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse vai expandir alguns temas, alguns assuntos que Paulo nunca falou, nunca comentou sobre isso. Então, ele acrescenta coisas, mas não nega. Não, exato, não necessariamente nega. Complementa. Agora, esse acréscimo, né? Esse acréscimo, muitas vezes, contradiz aquilo que é dito em outro lugar. Esse é o problema. Como eu acabei de falar aqui em Hebreus, por exemplo. Por exemplo, aquilo que é dito aos Hebreus, nós não encontramos em Paulo. Então, eu tenho que ler a mesma coisa? Não. A ideia de um juízo só. De um juízo só, exato. Paulo fala de um juízo, em geral, relacionado a crentes. Sim. Porque ele está falando a crentes. Né? Mas ele não está negando que Não está, exato, aquilo que eu tinha falado. Ele não está negando. O fato dele não dizer não significa que. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, temos que tomar um cuidado para que cada texto seja respeitado dentro do seu contexto, dentro da sua própria unidade. Porque senão, ou seja, eu não sou contra dizer que há o acréscimo, o agregado, né? Ou seja,
A gente vai aprendendo a cada coisa. O problema é juntar isso tudo num lugar só. E fazer disso uma grande doutrina. É isso que a teologia sistemática faz. Pois é. Ué, e não é? Eu tenho, nesse caso aí, penso diferente do pastor Rogério. Por isso o senhor está no debate. Eu penso diferente porque teria um certo temor de olhar para os textos bíblicos e falar que há uma contradição. E mesmo em autores diferentes, em épocas diferentes. Aliás, a Bíblia, a beleza da Escritura é justamente isso, que ao longo de 1.600 anos, 40 autores, eles, sem se conhecer, eles falam e há uma harmonia. Há uma harmonia, eu diria até perfeita. Uma harmonia, eu não consigo ver contradição. Mesmo nós estamos conversando aqui, eu não consigo lembrar de sequer uma contradição entre Paulo e o autor de Hebreus, entre Paulo e o livro de Apocalipse. Eu consigo olhar na escatologia uma harmonia perfeita. Podemos fazer, lógico, o senhor é dispensacionalista, eu também já fui, né? Onde a gente consegue pôr num sistema, né, de pensamento tudo aquilo que... o senhor deve ter visto, eu era criança, ia um pessoal... eu esqueci agora o nome da missão. Bom, não importa. Eles põem um mapa assim na parede da igreja, que é de fora a fora. Já viu esse mapa? Já vi. Né? Da criação até o juízo final, com todos os detalhes da história, tudo. Né? Não é assim que nós entendemos. Eles conseguem classificar isso. Tudo, né? Eu falo de harmonia porque o autor... quem está escrevendo são pessoas diferentes, mas o espírito que está movendo é o mesmo. Ele não pode mover Paulo a escrever algo e João a escrever outra coisa. Claro, é a ideia da unidade da revelação progressiva. Bom, Vejam Só é feito de ideias diferentes, por isso mesmo um debate. Você vai anotando aí todos os argumentos para que você mesmo tire as suas próprias conclusões. O Nivaldo Chaves de Oliveira, de Londrina, no Paraná, diz que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Né? Bem ou mal. Os nossos pecados foram expiados. Deus nunca mais se recordará deles. Hebreus 10, 17. O ato de um simples copo d'água dado, quando em ajuda a alguém, em trabalho em hospital, a alguém, né? A mensagem dele está toda truncada. Voltando com o programa Vejam Só. Hoje o Vejam Só é especial. Sua participação se dá exclusivamente pelo site vejamsó.com.br. A nossa repórter foi ao reduto lá dos evangélicos aqui na capital de São Paulo, na Rua Conde de Sarzedas, né? Onde tem um monte de crente fazendo compra. Graças a Deus está diminuindo o número de pirataria lá, né? Mas ainda tem. E perguntar para os transeuntes a respeito do Tribunal de Cristo. Vamos ouvir o que ela apurou. Vejam só. O Tribunal de Cristo de 2 Coríntios 5:10 tratará de pecados ou não? Creio que não. Creio que ali Deus passará como que aquele filme, né? Aquele filme que todos dizem que um dia passaremos, que Deus julgará as nossas obras, né? Aqueles que tomaram sua decisão e aceitaram Jesus como Salvador aqui na terra, né, em vida, estarão garantidos, né? Uma vez salvos, sempre salvos. Mas creio que os salvos passarão nesse dia e ali serão recompensados. Creio que, sendo o Tribunal de Cristo, ele vai avaliar aquilo que são os nossos atos, as nossas atitudes, e isso será exposto para a nossa julgação, para a nossa salvação ou para a nossa condenação. Ali ele vai fazer o julgamento, então acredito que sim, vai tratar de pecado sim, né? De tudo que nós temos feito hoje, com certeza a gente vai arcar com contas, prestar conta no Tribunal de Deus. Sim, tratará de pecados e também de todas as suas obras, né? De tudo aquilo que você fez aqui na terra, seja bom ou seja ruim, vai ser julgado perante Cristo. Quando você for julgado pelas suas obras, vão estar inclusos os pecados, porque tudo aquilo que você deixou de fazer como obras, você cometeu um pecado. Opa, é verdade. Esse último depoimento, pastor Rogério, lembra aquele texto, e aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Acho que é Tiago, né, que fala
fala a respeito disso. Mas o senhor não falou, né? Vai tratar de pecado ou não? Vai tratar de pecado, sim. Eu acho que... porque é o juízo final. Como eu falei, tem critério, né? Precisa de critério. Tá certo. Pastor Lelson Dias Lopes, da cidade de Filadélfia, na Bahia. Eu quero crer que não se trata de pecados, pois o salário do pecado é a morte. E nesse tempo, quando no tribunal, é bom lembrar que já estaremos em corpos glorificados e não no corpo corruptível. Então, estará descartada a hipótese de ser pecado. Não sei, pastor. Nós não vamos, o julgamento não vai ser com base naquilo que nós vamos fazer lá no céu, mas o que nós tivermos feito aqui na terra, enquanto a gente está com o corpo corruptível. Né? Aí ele continua. No tribunal, estaremos recebendo galardão pelas obras. Acredito que este mal, o texto fala, eu ia apertar para o senhor, receber bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, acredito que esse mal que vamos receber por meio do corpo é o seguinte: vamos passar vergonha por deixar de ter feito tantas coisas que eram o nosso dever e por fazer outras que apenas perdemos tempos em fazê-las. O certo é que vamos passar vergonha no tribunal, paz. É isso? Esse texto, quando menciona que nós vamos receber pelo bem e mal que nós tivermos feitos por meio do corpo, nós precisamos atentar um pouquinho à gramática grega. Quando ele fala a palavra mal, Paulo não usou dois termos que comumente ele usaria. Seria a palavra pôneros e a palavra kakos. Mas nesse texto especificamente ele usa a palavra faulos, que pode ser bem traduzida como inútil, leve, sem valor. Então nós vamos ser julgados e vamos ser recompensados pelo bem ou por aquilo, e vamos perder naquilo que foi inútil que nós fazemos. Não o mal moral aqui, não o mal ético, mas aquilo que foi sem valor. Então não vai haver punição no tribunal de Cristo? Não. Só recompensa? Nenhuma punição. Precisamos entender aí o aspecto punitivo. A única punição, se fosse esse o termo, seria assim: a ausência de receber algo que Cristo poderia nos dar. Então nós vamos deixar de ser recompensados e não punidos. É uma distinção aí clara. Volto a dizer, não é aquele tribunal forense em que o juiz fala inocente e culpado, mas aquele tribunal esportivo onde ele fala assim: você merece ouro, você merece prata e você merece bronze. Invertendo um pouquinho, pastor Rogério, já que o senhor entende que o tribunal de Cristo é o juízo final, onde todos comparecem, e pensando nos perdidos, né? Que é uma questão que incomoda muita gente também na igreja, né? A pessoa está perdida, tá bem, então ela não vai para o estado eterno com os salvos. Ela não vai para Nova Jerusalém, ela vai ser lançada no lago que arde com fogo e enxofre. Ela vai sofrer a mesma punição que um terrível pecador como Hitler, por exemplo, ou esse julgamento também regulamenta a extensão do castigo? Vamos pensar aqui em termos de maldade, mal. O ser humano que pratica o mal enquanto essência é igual para todo mundo. Tá? Agora, volto a dizer, tem critérios. Tem proporcionalidade, quer dizer, é proporcional àquilo que fazemos também. Quer dizer, eu também acho que o julgamento, enquanto pena, qual a pena que você vai receber, deve ser proporcional. Isso eu estou deduzindo também. Não tem lá isso. Assim como não tem para galardão, também não tem para... Estou deduzindo que seja isso, não tenho certeza. Tá certo. A Bíblia parece apontar, inclusive, nessa direção, né? No texto, quando fala que foram abertos livros e foi olhado as obras das pessoas. Então deve ter um critério para estar olhando as obras, o que as pessoas fizeram. Embora a condenação, o destino é o mesmo, a Bíblia não nos fala, mas parece apontar nessa direção realmente de uma distinção aí. Guaraci Andres Júnior, da capital paulista. Temos que ouvir e obedecer à voz da consciência para andarmos com a certeza da redenção. Essa consciência pode ser educada, esclarecida dentro dos princípios cristãos para nos conduzir a decisões retas e justas, mesmo em situações duvidosas, levando-nos a abraçar o bem em detrimento do mal. Se o Tribunal de Cristo tratará de pecados, eu não sei. O que sei é que tem uma ferramenta chamada consciência que pode me livrar da prática do mal e devo fazer o melhor uso dela para nesse importante evento eu me apresente o mais digno possível. Guaraci é sábio. O que o tribunal vai fazer, eu não sei. Eu sei que eu tenho que me sair bem. Tá certo? Jeane de Santa Luz, na Bahia. Acredito que não, pois o salário do pecado é a morte e nesse tempo não haverá mais pecado. Ou não? Não, aí que tá, Jeane. Mesmo comentário que eu fiz para o outro internauta. Nós estaremos num estado diferente desse, mesmo que seja o juízo final, né, pastor Rogério? Não é mais no planeta Terra.
a terra e o mar passaram e tal, é outra circunstância. Mas o julgamento é com base naquilo que nós fizemos aqui, agora, com esse corpo, né? Enfim. Então, pode sim tratar de pecados, dependendo da postura que você entende. Falar nisso, pastor Marcos, eu tinha anotado aqui, se o tribunal de Cristo abarca apenas os salvos e é como se fossem as notas dos especialistas no desempenho, né, para premiar os melhores com medalhas e tal, como é que o irmão entende que se cumprirá aquela palavra da Bíblia que diz assim, nada há em oculto que não venha a ser revelado? Não é no tribunal de Cristo que vai se revelar? Não, se eu me engano, acho que é Lucas que fala sobre isso. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, Jesus vem falando assim, ninguém depois de acender uma candeia a cobre com um cesto ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, a coloca sobre um velador, a fim de que todos que entrem vejam a luz. Assim, nada oculto que não venha se manifestar, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Ele está falando aí do dever daqueles que foram ascendidos de manifestar isso. Não está falando do tribunal, não. Está falando que aqueles que foram ascendidos não podem ficar ocultos. Não há nada que está oculto hoje que não venha a ser revelado. É necessário que a mensagem de Cristo seja anunciada. Então não tem nada a ver com pecado escondido que vai aparecer? Não é isso que ele está falando. A ideia lá de um filme que ele vai mostrar que olha os seus pecados, não é isso. Embora no tribunal de Cristo, os pecados, o critério não vai ser acusar as pessoas por causa de pecado, mas elas deixam de receber galardão baseado no que elas fizeram. Cristo vai considerar sim. A culpa pelo pecado foi paga por ele, mas nós somos responsáveis como nós vivemos aqui. Assim como aconteceu ao longo da vida de tantas pessoas aqui na terra. Davi mandou matar Urias, adulterou, recebeu perdão? Recebeu, mas é uma consequência. O filho morreu. Então, a consequência é perder o galardão que ele poderia desfrutar. Pastor Rogério, o senhor quer ler algum texto? Não. Então, deixa eu pedir ao irmão. O senhor, desde o início do programa, vem defendendo uma ideia mais simplista do entendimento dessas coisas, sem tantos detalhes esquemáticos, né? Ou sistemáticos, vamos chamar assim, para encaixar as diversas fontes de informação que a Bíblia traz a respeito desse assunto. Então, para o senhor, em termos assim gerais e simples, como se o senhor estivesse na escola dominical da sua igreja, como é que se darão esses eventos do fim envolvendo o julgamento? Então, eu gosto sempre de dizer, vou dizer algo que eu falo para os meus alunos e também para a igreja. Eu gosto muito de pautar a escatologia no que está nos evangelhos, nas epístolas. Se nós formos não que Apocalipse, como a gente falou aqui, agrega, mas é muito complicado tentar juntar as coisas, né? Até reformadores evitaram isso. Exato, né? Então, eu acho que é mais prudente seguir as indicações das epístolas e as indicações dos evangelhos. Em relação a isso, os evangelhos e epístolas se calam muito. Como vai ser, o que vai acontecer, se vai ser galardão, se não vai, se um vai receber mais, se o outro vai receber menos. Então, por isso que eu sou simplista, porque me parece que Paulo, os evangelhos também são simples em relação à vida após a morte. Vida após a morte parece ser um mistério não muito bem desvendado. Geralmente é isso que eu digo, tanto aos meus alunos quanto à igreja, que a nossa escatologia tem que ser um pouco mais contingencial. E isso tem o benefício, na minha opinião, de gerar uma curiosidade para a gente satisfazer depois da morte, né? Pois é, também acho, né? Não só acha que nós vamos ter surpresa? Eu acho que não só para cristãos, para não cristãos também. E outra coisa, na conversa aqui no debate, eu cheguei à seguinte conclusão. Para a escatologia dispensacionalista dar mais certo, o camarada precisa ser calvinista. Uhum. É o que eu sou. Porque já está salvo. Ah, tá. Não corre o risco de... Exato. Senão sai do esquema. O arminiano teria uma certa dificuldade para... Bom, eu sou metodista, eu sou arminiano. Né? Pois é. Por isso não dispensacionalista. Pois é. Bom, Luiz Xavier, de Boa Nova, na Bahia. Graça e paz. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Os salvos em Cristo não terão de temer julgamento, porque Deus há de trazer a juízo toda obra
e até tudo que está encoberto. Olha lá. Olha. Quer seja bom, quer seja mal. Funcionará como uma espécie de chancelaria para carimbar o passaporte. Preocupante para aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Mas aí, né, pastor Marcos, quem não aceitou Jesus como Senhor e Salvador não vai subir. Não. Então não vai comparecer. O crente não tem que carimbar passaporte. O crente já tem o passaporte carimbado pelo que Cristo fez na cruz. Não é lá que vai carimbar. Não. Sem Cristo, ninguém chega nesse tribunal. É o tribunal dele. A ponto de Paulo falar que aqueles que esperam nele, quando nós vemos o texto de Coríntios, 2 Coríntios, que é o texto dessa noite, nós falamos do versículo 10. Mas se olharmos todo o contexto do 1 até o versículo 10, Paulo fala, olha, nós que estamos nesse tabernáculo terreno, olha, estamos ansiando ser revestidos por um outro tabernáculo, não feito por mãos, mas nossa morada eterna. Ele está falando de salvos, certamente. Não, nenhum crente poderia, nenhum ímpio poderia descansar nessa promessa aí. Bom, o ímpio não pode descansar nunca. Não né? pode. Por isso que eu estou falando. Se a pessoa esperar para chegar lá e falar, olha, julgue a minha causa, que veio o que eu fiz para carimbar o passaporte, não. Isso não vai acontecer. Mas no juízo final ele pode alegar isso? No juízo final ele pode alegar o que ele quiser, mas o destino dele já está definido. Não tem jeito. O senhor continua defendendo a ideia de que nenhum salvo comparecerá no julgamento do grande trono branco? Eu e a Escritura, continuamos pensando lá. Onde que tem a base na Escritura para dizer? Lá, nós vemos lá, Apocalipse 19. Já vimos aqui que o tribunal de Cristo está acontecendo aqui em 2 Coríntios, e lá ele fala, Apocalipse 19, ele diz assim, vi também trono e aqueles que foram... aquele que se assentou no trono, de qual fugiu o céu, a terra e tudo mais. Ele vem falando várias coisas, ele fala, os mortos foram julgados segundo as suas obras. Deu o mar, a morte, o além, entregaram seus mortos, e foram julgados um por um segundo as suas obras. E aí o texto diz assim no versículo 14, então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. Sim. Se essa é a segunda morte, isso se aplica aos ímpios, porque lá quando nós olhamos aqui, no começo do capítulo, ele vai dizer assim, bem-aventurado aqueles que não têm, que creem em Jesus e que não vão participar dessa morte. Versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. E sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Sim, pastor. Então, a segunda morte aqui é só para ímpios. Eles foram lançados no lago de fogo e enxofre. A segunda morte é o lago que arde com fogo e enxofre. Mas o versículo seguinte, que o senhor não leu, fala que os salvos, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, entrarão na Nova Jerusalém. Não é? Não. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Tá, ou seja... E depois, não fala o destino dos salvos? Não, depois começa o capítulo 21, e vi novos céus, nova terra. Mas a Bíblia não foi escrita em capítulos. Pastor Rogério, me ajuda aí. Sei que o senhor não gosta de Apocalipse, mas... Como eu disse, tem um grande problema em relação a, por exemplo, definir o que é primeira ressurreição, segunda ressurreição, o que é primeira morte, segunda morte, porque nós não vemos isso em outro lugar. Só está em Apocalipse. Então, essa é a minha dificuldade. Eu volto a dizer, eu não quero jogar fora Apocalipse. Só que Apocalipse não compartilha de algo que não está nas epístolas de Paulo e não está nos evangelhos. Então, se a gente tenta harmonizar, cria um sistema. Exato. Eu acho que é mais fácil harmonizar aquilo que já está harmonizado. Harmonizar aquilo que não está harmonizado é complicado. Outra coisa é costume fazer essas costuras, né? Porque fica mais fácil a gente conseguir colocar dentro de um quadro. Mas aí a minha pergunta é a Bíblia que está harmonizada ou nós que estamos tentando harmonizar o que não está, na verdade? Em cima dessa palavra do pastor Rogério, queria perguntar para o pastor Marcos o seguinte, que eu digo para os meus alunos, pastor, como eu disse ao senhor, né, sou um ardoroso estudante de escatologia, só que quanto mais eu estudo, com mais dúvida eu fico. Pelo seguinte, a questão, assim, eu sei que o senhor vai me entender e o telespectador também. Pouco antes de Jesus nascer, os judeus, durante o período interbíblico, pegaram todas as profecias messiânicas e construíram um sistema de interpretação dessas profecias, que eles conheciam de cor, né? E criaram a imagem de um Messias tão estilizada, tão completa, tão tudo encaixadinho, e Jesus não veio do jeito que eles esperavam. E eles rejeitaram Jesus. Nós não corremos, ao sistematizar de forma tão detalhada todas as profecias sobre o fim, o mesmo risco? Criar um quadro a respeito do fim dos tempos tão detalhado,
né, com a identificação de cada chifre da besta e tudo mais. E se não acontecer desse jeito, deixar os crentes daquela época confusos? Eu creio que nós não incorremos no mesmo erro, porque os judeus daquela época não tinham a Bíblia completa. Nós temos. Aliás, o livro de Apocalipse é chamado de revelação. E ele foi nos dado para falar o que iria acontecer. E abençoa quem estuda. E abençoa aquele que estuda. A base até do que nós estamos falando, que eu olhei aqui no versículo 4 do Apocalipse 20, ele diz assim: e os que não receberam a marca da besta na sua fronte e mão, viveram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos, ou seja, alguns viveram, os que estão com Cristo, que não receberam a marca. O restante dos mortos não ressurgiu até que se completasse 1000 anos. Ou seja, quando chega aqui na frente, no versículo 12, ele fala: vi também os mortos. Quem são os mortos? O que ele já falou lá. Os que receberam a marca dele estão mortos, estão aguardando isso daqui. Por isso não há nenhum justo aqui. Morreram no Armagedon. Morreram no Armagedon. Muito bem. Quanto tempo eu tenho, Ana? João Batista de São Lourenço, em Minas Gerais. Mateus 25, 31 a 46 relata que sobre aqueles que obedeceram, eles obedeceram, e aqueles que obedeceram, ele disse: então dirá o rei aos que tiverem obedecido: vinde, bendize meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Observação: cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. No próprio texto de Coríntios define: o meu Senhor é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Esse evangelho tal. Eu não entendi qual é o objetivo da mensagem do João Batista aqui de São Lourenço, em Minas Gerais. E, pelo que eu entendi, o pastor Marcos, ele está entendendo aquilo que o senhor chamou de julgamento das nações como o tribunal de Cristo. E não é, não. O julgamento das nações acontece aqui, quando Cristo volta com a sua igreja. E o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo acontece no céu. Aí a posição do pastor Rogério é mais tranquila. É um juízo só, lá no trono branco e ponto final, certo? Exatamente. Você pode endereçar seus questionamentos, suas dúvidas, seus comentários aos nossos dois convidados. O contato deles está no site, vejamsó.com.br, você vai na aba Convidados e pelo tema, né, inclusive dos programas anteriores, você localiza cada um dos convidados. Muito obrigado, pastor Marcos Samuel Pereira dos Santos, da Igreja Batista Redenção. Okay. Obrigado por ter viajado até aqui, participado mais uma vez do nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de participar e quero convidar aqueles que estão na região de Bragança, ali Paulista, toda quarta-feira, das 8 às 9 da noite, nós estudamos o livro de Apocalipse. Dá tempo de você participar, nós estamos ainda no capítulo 2, então tem tempo. Perfeito. Pastor Rogério, muito obrigado por ter vindo, né, deixado suas aulas na Metodista Livre, na Agrade, e quiser se despedir dos convidados. Quero. Faz tempo que eu queria fazer isso, vou aproveitar então. Pai e mãe, estou aqui, eles assistem, né? Eles gostam de assistir o programa. Geralda, Pedro, meu beijo e paz aos meus alunos. A irmã Geralda é a professora de psicologia que eu mencionei no início do programa, esposa do pastor Rogério. Muito bem, para você que fica com a gente, que fica com a Rita, a paz e a graça do Senhor Jesus, nos encontraremos no próximo Vejam Só, se o Tribunal de Cristo não vier antes.